princípios do século XVI, em pleno apogeu da expansão portuguesa no Extremo Oriente, navegadores nossos arribaram à ilha de Timor, palavra bem sugestiva e que em malaio significa Oriente. Esse Oriente tão obstinadamente procurado e percorrido em todos os sentidos pelas indomáveis naus de Portugal de antanho. As comunicações marítimas entre a metrópole portuguesa e Timor podem fazer-se em modernas unidades da nossa marinha mercante, que aportam a Dili, capital da província. Para os naturais, seja qual for o grau de assimilação, a presença de um navio nosso exalta-lhes o orgulho de serem portugueses. Para os europeus, a vinda de um barco português é sempre motivo de manifestações de alegria. Por isso, eles enternecidamente chamam ao dia da chegada de um paquete nacional o dia de São Navio. A Timor também se pode ir de avião, gastando 6 dias apenas na viagem Lisboa-Dili. Na parte final desta jornada, utilizam-se excelentes bimotores dos transportes aéreos Timor, tripulados e assistidos por pessoal de alta competência. O aeródromo de Dili, com os novos edifícios, munidos do material indispensável, não tardará muito tempo sem se equiparar a alguns dos bons campos de aviação dos países do Extremo Oriente. A administração local da mais distante província ultramarina portuguesa é dirigida da sede do governo, edifício de linhas sóbrias, situado a meia encosta, sobranceiro à cidade. Mais de um século e meio que os portugueses fundaram Dili. As suas construções eram de grande singeleza arquitetónica e de estilo incaracterístico. Em volta da cidade havia pântanos e charcos, e para torná-la mais salubre, abriram-se canais de drenagem para o mar, combatendo-se assim um grande inimigo, o paludismo. Mas do mar, outro inimigo veio, trazendo consigo a desolação e a miséria, a ruína e a morte. Durante a Segunda Grande Guerra, injustas invasões estrangeiras feriram dolorosamente aquela nossa longínqua parcela territorial. E a par de milhares de vítimas humanas, destruíram edifícios públicos e particulares, devastaram plantações, mataram animais domésticos, aniquilando, enfim, a economia e as finanças da província. Houve necessidade de improvisar habitações e de reparar, embora provisoriamente, muitas das construções arruinadas. Adotou-se este tipo de casa nativa, feita de capim e de palapa, o nome da palmeira vulgar de Timor. E desde então, estas modestíssimas moradias, onde há alguns anos os heróicos portugueses de Timor se abrigaram, e as instalações dos serviços públicos receberam jocosamente o apelido de palapácios.
Terminada a ocupação estrangeira, o governo da nação acudiu prontamente a Timor. As obras na cidade de Dili iniciaram-se pela construção de habitações para os funcionários públicos e missionários. E os pobres tugúrios não tardaram em ser substituídos por modernas e confortáveis casas. O comércio citadino, a maior parte na mão dos chineses, floresceu de novo, agora alojado em apropriados e sólidos edifícios. As atividades financeiras e económicas da província reanimaram-se, e delas são sinais flagrantes as esplêndidas instalações do Banco Nacional Ultramarino e da Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho, a mais qualificada empresa timorense do seu género. Os chineses reconstruíram a sua escola privativa e instalaram com dignamente o seu consulado em prédio próprio. Os serviços aduaneiros de Timor encontram-se alojados num magnífico edifício. Justo é afirmar que a reconstrução da província deve muito aos serviços de obras públicas de Timor, à mão de obra dos nativos e aos operários vindos de Macau. Não há dúvida de que o apreciável estado sanitário da gente de Timor dos nossos dias também deriva da cada vez mais eficiente assistência médica. A rede de hospitais e postos sanitários amplia-se. O Hospital de Dili e a maternidade anexa dispõem de moderno arsenal médico-cirúrgico. Na capital timorense, novos bairros se vão erguendo, com belos edifícios de alvenaria e casas pré-fabricadas, estas enviadas da metrópole, umas e outras destinadas aos funcionários públicos. Surgem largos arruamentos, entre os quais salienta a Avenida Marginal, que dá acesso a um atraente agregado urbano, o bairro do Farol, o qual, com as suas formosas moradias, constitui um expoente brilhante do que neste campo se tem realizado em Timor. No centro de uma ampla praça ajardinada, levanta-se um dos mais comoventes monumentos de todo Portugal, o que evoca a epopeia do engenheiro Artur do Canto Rezende, o herói máximo da resistência timorense ao invasor. Para levar a cabo tão importantes obras, ativou-se enormemente a produção de materiais de construção.
As florestas timorenses animaram-se ao som das canções dos nativos, cadenciando o transporte de grandes contos. Por toda a parte apareceram serrações. A madeira das árvores seculares transforma-se em tábuas e vigas para as novas casas. Este indomável desenvolvimento da reconstrução impulsiona a da cerâmica. Assim, em Manatuto fabricam-se telhas, tijolos e outros materiais que, apesar da rudimentaridade da sua técnica, satisfazem pela sua boa qualidade as exigências da província, evitando-se a aquisição de tais produtos fora de Timor e a consequente saída de avultados capitais. A par da construção civil, o Governo estendeu a sua frutuosa atuação fomentadora à agricultura. Ao lado dos tradicionais métodos primitivos de laborar a terra com paus aguçados, que os naturais manejam destramente, já em Timor se vão sentindo os benefícios da mecanização da agricultura. O aumento da produção da província tem-se acentuado constantemente, graças à política de persuasão usada pelas devotadas autoridades administrativas junto dos nativos. Dilataram-se as áreas do cultivo do arroz e do milho, géneros, na sua quase totalidade, consumidos localmente. Os cafezais dos colonos e dos nativos ampliam sem parar, e a borracha e a copra vêm sendo exploradas mais convenientemente. E o arroz, ou Nelly, são a base da alimentação dos timorenses e a colheita e debulha deste último constitui geralmente um motivo folclórico de impressionante colorido e animação. Começa a esboçar-se a cultura do chá, que se mostra excelente, se bem que com expansão puramente local.
O café de Timor, nomeadamente a variedade arábica, figura entre o mais apreciado do mundo, motivo porque atualmente se impõe no comércio internacional mais pela qualidade do que pela quantidade. O governo da província empenha-se em aumentar a produção. Muitas centenas de milhares de pés de café crescem em múltiplos viveiros e estão ou vão ser transplantados a fim de se prevenirem e neutralizarem as consequências de uma quebra brusca de cotação, que muito viria a afetar a economia e as finanças de Timor. Os produtos agrícolas com que se abastecem os centros consumidores da ilha e os destinados à exportação são transportados para o litoral, onde embarcam em navios de cabotagem. Para este propósito, promoveu o governo a compra de uma unidade a que se deu o nome de Dom Aleixo, em homenagem ao prestigioso chefe nativo que sacrificou a vida em defesa da pátria. A pecuária constituiu sempre uma das maiores riquezas dos naturais de Timor. Com a ocupação estrangeira, foram abatidos muitos milhares de búfalos e de outras espécies de gado doméstico. Por esta razão, o governo construiu uma estação zootécnica em Ossu, facilitando aos nativos a reconstituição dos seus rebanhos e criação de cavalos. A atividade renovadora teve logicamente de se alargar às vias de comunicação. Novas estradas se rasgaram, outras foram reparadas ou melhoradas e providas de pontes, pontões e aquedutos. No interior da província, a faina construtiva é também notável. Em Vila Salazar, há belas moradias e edifícios públicos. Não falta até, nesta aprazível povoação, uma ótima piscina com a sua torre de saltos. O hospital e a maternidade da vila estão também convenientemente instalados. Em Baucau, localiza-se a importante estação radiotelegráfica, modernamente equipada, que tão ampla ação política e sentimental
desempenha nas ligações com a metrópole e as restantes províncias ultramarinas de Portugal. Em Viqueque, como em outras localidades mais importantes da província, construíram-se casas de alvenaria e cimento e moradias para funcionários. A inauguração de semelhantes melhoramentos preside pessoalmente o governador da província, cuja fecunda administração tanto tem contribuído para a prosperidade de Timor. Não obstante as enormes dificuldades, principalmente derivadas da imensa distância a que Timor se encontra da metrópole, a sua reconstrução haverá conseguido, dentro de 2 lustros, o almejado desenvolvimento, com maior proveito para a província e grande honra para a nação. E eis mais alguns marcos da reconstrução. Balibó, Ocusi, Atsab, Laga, Los Palos, dominando Timor fica o Monte Ramelau. De lá se pode adivinhar todo o ingente esforço que vem sendo desenvolvido sob o impulso carinhoso e entusiástico do Governo Central. E este é o ponto mais alto da nação, verdadeiro padrão da presença eterna de Portugal no Oriente.